Fala galera, beleza? Alucard na área aqui no Matilha Board Games. Estamos prontos para trazer mais um conteúdo de Gloomhaven, galera. É isso aí. Hoje eu vou falar sobre inteligência artificial dos inimigos, foco, movimento, como funciona tudo isso aí. Eu tô dando uma especulada aí, né, na comunidade. Tô vendo nos fóruns, tô vendo muita gente com bastante dúvida a respeito disso. Então preparei um material aí para auxiliar a nossa comunidade, como sempre é o nosso objetivo, né? Se eu tiver errado em alguma coisa, se eu cometer algum erro, não fique acanhado, deixa no comentário aí, estamos todos aqui para aprender juntos, beleza, galera? E é isso aí então, galera, antes de mais nada, antes de continuarmos, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal, galera. Vamos começar uma meta de 1000 inscritos, beleza, pessoal? Conto com a ajuda de vocês. Vamos chegar nos 1000 inscritos aí, para o canal poder crescer, para eu poder continuar trazendo conteúdo aí e tá abastecendo esse hobby tão prazeroso que é o board game, card games e afins aí, não é? Que nós gostamos tanto. Sem mais delongas, então, galera, vamos lá para a mesa para dar uma conferida nas regras da inteligência artificial e foco dos inimigos de Gloomhaven. Bora lá para a mesa. Beleza, então, galera, estamos aqui. Vamos lá começar então a nossa explicação, né, sobre aí a inteligência artificial, foco e movimento dos inimigos em Gloomhaven, tá, galera? Vou tentar aí ser o mais específico possível e explicar de uma maneira que fique fácil aí o entendimento de vocês, tá? Primeira coisa que você tem que pensar quando um monstro vai ativar em Gloomhaven é que existe alguns passos a você seguir para que o movimento dele possa ser fluido e você possa fazer isso de uma forma correta, tá, galera? Então vamos lá. O primeiro passo, quando o inimigo vai ativar, é determinar a ordem das ações, ou seja, quais inimigos agirão primeiro, né? Dentre todos os inimigos que estiverem disponíveis aí daquele mesmo tipo. Vamos usar aqui como exemplo, então, os nossos ossos vivos, né? A gente pode ver que nós temos 3 inimigos ossos vivos, tá, galera? Então, na ordem de iniciativa, eles agiriam. Como eles agiriam? A primeira coisa é saber que os inimigos elite sempre tendem a agir primeiro, tá, pessoal? Então, o ossos vivos número 3 aqui, ele seria o primeiro a agir. Depois disso, agiria todos os outros inimigos normais, né? Como pode ser visto, nós temos 2 inimigos normais aí no tabuleiro, né? Um é o inimigo número 1, tá, pessoal? E o outro é o inimigo número 5. Então você realiza o movimento, a ação desses inimigos de acordo com a ordem crescente numérica deles. Ou seja, o número 1 seria o primeiro e depois agiria o número 5. Ok? Se houvesse aí um número 2, número 3, você ia agindo na sequência. O mesmo vale para os inimigos elite. Se houvesse mais de um inimigo elite, antes de ativar os outros inimigos branco, você ativaria os inimigos elite de acordo com a ordem numeral deles aí. Por exemplo, se houvesse um inimigo elite aqui número 4, após o 3, teríamos então que agir aí com o inimigo elite número 4. Tá, pessoal? Determinado então a ordem que esses inimigos vão se mover, você vai partir para o segundo passo, tá? É essencial, tá, pessoal? Esse segundo passo você tem que fazer antes de qualquer coisa, é determinar o foco do inimigo, independente de qual ação tenha saído para esse inimigo, qual tipo de ataque, antes de ele fazer qualquer coisa, ele precisa focar, ou seja, ele precisa definir em quem ele vai realizar todas as ações disponíveis na carta de inteligência artificial dele, tá, pessoal? Então, como eu defino o foco? Primeira coisa para definir o foco, eu preciso escolher como foco a minha figura que eu consiga chegar nela usando o menor número de movimentos possíveis, tá, pessoal? Então, o foco
não é quem estiver mais próximo de mim fisicamente, e sim aquele que eu vou conseguir chegar com o menor número de movimentos possíveis, galera, tá? Então, feito isso, vamos passar aqui para essa explicação aqui, tá, galera? Vamos lá. Nós temos aqui essa seguinte situação, essa seguinte configuração. A malandra, tá? Aqui, o nosso bruto. E temos aqui dois ossos vivos, tá, pessoal? E o osso vivo número 5 é o inimigo que vai ativar, tá? Suponhamos que o osso vivo número 1 já ativou, já tem atacado aí a nossa malandra. E agora os ossos vivos número 5 é quem vai ativar aí de acordo com a ordem de iniciativa deles. Então a primeira coisa que ele precisa fazer é definir o foco para que ele possa chegar até a malandra, ok? Fisicamente falando, o ossos vivos está a 2 espaços da malandra, tá? E ele está a 2, 3 espaços do bruto, tá, galera? Estamos falando aí fisicamente, mas para se movimentar, para ele chegar até um desses personagens, quantos hexágonos ele teria que andar para chegar até eles? Vamos fazer esse cálculo. O número 5, então, para que ele possa chegar até a malandra, ele teria que andar um hexágono, porque ele pode passar pelo inimigo, tá, pessoal? Pelo aliado, desculpe, ele pode passar pelo aliado dele, 2 hexágonos, ou 2 hexágonos desse lado. Então, com 2 movimentos, ele chegaria até a malandra. Quantos movimentos ele precisaria, então, para chegar até o bruto nessa mesma situação, pessoal? Vamos contar. 1, 2, 3. Porque ele não pode aqui passar por esse obstáculo. Passando pelo aliado dele, 1, 2, 3. Logo, o bruto está mais distante, não só fisicamente, mas também como em movimento, do que a malandra. Então ele vai focar a malandra. Todas as ações que ele tiver que realizar, ele vai ignorar tudo que estiver à volta dele e vai só ir em direção à malandra, não considerando mais os outros jogadores, tá, pessoal? Não importa, pessoal, se o caminho mais curto não vai levar ao monstro conseguir realizar o ataque dele no final. Ainda assim ele vai se mover como se ele pudesse fazer isso. O que significa isso? Vamos aqui imaginar a seguinte situação. O ossos vivos está aqui a 2 de distância da nossa malandra, 1, 2, né, 2 movimentos para chegar na nossa malandra, e 1, 2, 3 movimentos para chegar no bruto. Logo, o foco então vai ser a malandra. Então ele vai realizar toda a ação dele para chegar na malandra. Suponhamos que saia o movimento 1 e ataque 2 para os ossos vivos. Com esse movimento ele não vai conseguir chegar até a malandra, mas isso não quer dizer que ele não realiza um movimento. Ele vai realizar um movimento de modo que ele fique mais próximo da malandra, mas não vai conseguir realizar o ataque. Então, mesmo que o movimento do inimigo ou o caminho mais curto que o inimigo precisa tomar para chegar até o foco dele, não resulte ele concluir o ataque dele, ainda assim ele realiza aquele movimento. Então ele encerraria aqui, não é a ação dele, tá, pessoal? E em caso de empate com o foco mais próximo, o que nós fazemos? Vamos voltar no nosso primeiro exemplo, aonde a malandra se encontra aqui, e agora vamos posicionar também o nosso bruto, tá, pessoal? A essa distância. Agora, tanto a malandra como o bruto estão a 2 movimentos do nosso osso vivo número 5. 1, 2, ele poderia atacar tanto o bruto quanto a malandra. E agora, o que nós fazemos? Para desempatar esse critério, tá, pessoal? É necessário primeiro você contar o número de hexágonos necessários para chegar no alvo sem contar paredes. E esse será o critério de desempate. Nesse caso ainda permanece empatado, porque o número de hexágono para chegar nos dois não é, ainda é 2, tanto para um quanto para outro. Então o segundo critério desse desempate, caso o critério de cima, né, persista empatado, como nós vimos,
será aquele que tiver a maior iniciativa, ou melhor dizendo, a iniciativa mais rápida. Suponhamos que entre o bruto e a malandra, a malandra, desculpe, obteve uma iniciativa mais rápida do que a do bruto. Ela agiu primeiro neste turno ou vai agir primeiro que o bruto. Então, nesse critério de desempate, a malandra é quem será o alvo do osso vivo. Então, ele se movimentaria 1, 2 e realizaria o ataque dele contra a malandra, devido aí à iniciativa dela ser mais rápido. Vale deixar aí salientado que criaturas invocadas sempre são selecionadas primeiro que o seu invocador, tá, galera? No mesmo que elas foram invocadas naquele turno. O que isso quer dizer? Se alguém invocou uma criatura e os dois estão ali próximos e os dois são alvos hábeis, né, para o inimigo, ou seja, são foco do inimigo, a criatura invocada vai ser escolhida primeiro que o seu invocador como alvo, tá, pessoal? Então, o foco, ele segue aí essas regras para você definir quem será o foco do seu personagem. Lembrando, pessoal, não se esqueça, não é aquele que está mais próximo fisicamente do seu personagem, mas sim aquele do qual o monstro terá que fazer menos movimentos para que ele possa realizar o ataque dele, ok? Então, não é quem está mais próximo fisicamente, e sim aquele que está um número de hexágonos menores pelo qual o monstro vai precisar percorrer para chegar até ele. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vamos conferir este exemplo aqui então, pessoal. Note que a malandra está fisicamente mais próxima do osso vivo número 5, que vai ser o monstro ativo da vez, ok? Ela está a 2 espaços de distância dele, enquanto o bruto está a 3 espaços de distância do osso vivo número 5. Mas nós estamos falando aqui de uma distância física. Para definir o foco é necessário que você trace a rota que o monstro precisaria fazer para chegar até o seu alvo e realizar a sua ação. Beleza? Então suponhamos que este monstro precise encontrar o foco dele agora. Se ele fosse chegar até a malandra, vamos observar quantos hexágonos ele precisaria se movimentar. 1, 2, 3, 4 hexágonos para que ele possa estar numa posição hábil para realizar um ataque na malandra. Enquanto ele pode se mover apenas 1, 2 hexágonos e estar numa posição que ele possa realizar o ataque no nosso bruto. O que isso quer dizer? O foco dele será o bruto e não a malandra, mesmo que ela esteja fisicamente mais próxima dele aqui, porque ele não pode ocupar o mesmo espaço que o osso vivo número 1 para realizar um ataque na malandra. Então ele precisaria dar a volta aqui pelos objetos e também pelo seu aliado osso vivo número 1 para que ele conseguisse atacar a malandra. Logo, a melhor opção, ou seja, o melhor foco para este monstro será o bruto. Então ele irá realizar a sua ação focando o bruto, tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro essa parte da regra do foco. Essa é a regra principal. Se você não entender como funciona o foco dos inimigos, você provavelmente vai estar conduzindo aí a inteligência artificial dos inimigos em Gloomhaven de forma errada. Você precisa compreender muito bem essa parte do foco para que o restante da ação do monstro possa fluir muito bem. O terceiro passo, então, será mover este monstro, tá? Será mover este monstro até o seu foco, já que o foco foi definido no passo 2. Nós precisamos agora verificar o movimento do monstro, tá? O monstro só vai realizar um movimento se houver a ação na sua carta de inteligência artificial. O que isso quer dizer, Alucard? Vamos lá, galera, ó. Carta de inteligência artificial dos monstros, tá vendo? Essa ação tem movimento e tem ataque. Quando tem o movimento, quer dizer que o monstro vai se mover, tá? Se for uma carta que não tem a ação de movimento, por um exemplo, essa daqui,
ele não se movimenta, ele só realiza o ataque sem se movimentar. Então, obviamente, o primeiro critério aí para que o monstro se movimente é se tiver a ação de movimento na carta, como nós temos nessa carta, um mover. Em seguida, você precisa aplicar o modificador ao valor de movimento do monstro. Nessa carta, ela vai dar um movimento mais 0, então o monstro vai mover o movimento padrão dele, tá? De acordo com a ficha de estatística dele, sem modificadores. Se fosse, por exemplo, essa carta aqui, nós aplicaríamos -1 no movimento padrão do monstro, ok, pessoal? Se o inimigo possui apenas um movimento e nenhum ataque depois disso, pessoal, ele se move como se fosse fazer um ataque corpo a corpo, ou seja, a menor rota até o seu foco, tentando chegar a um hexágono adjacente dele. É isso mesmo, se na ação do inimigo nós tivermos apenas movimento, ele se move como se ele tivesse um ataque corpo a corpo, tá? Então ele vai na direção aí do seu oponente como se ele possuísse. O que isso quer dizer? Suponhamos que esse osso vivo, número 5, tenha tirado a carta aqui de inteligência artificial com o movimento 2, apenas, sem ataque. Ainda assim, ele se deslocaria 2 hexágonos, tá? E ficaria adjacente ao bruto, mas não atacaria, porque não tinha um ataque na carta de inteligência artificial dele. Mas ele se move como se houvesse, tá, pessoal? Se houver, então, um ataque após esse movimento, ele vai se mover o menor número de hexágonos possível para que ele possa realizar o seu ataque em seu foco com efeito máximo, tá? O que isso quer dizer? Suponhamos que tenha tido movimento 2, o nosso osso vivo número 5, e o bruto esteja a apenas 1 hexágono de distância dele. Ele não vai realizar 2 movimentos, 1, 2, por exemplo, porque ele tem 2 movimentos. Ele vai realizar apenas 1, porque ele dá prioridade para fazer o menor número de movimentos possível. Então ele atacaria o bruto aqui com o seu efeito máximo. Se for um ataque corpo a corpo, ele simplesmente se move o menor caminho possível até o seu foco, de modo que ele fique no hexágono adjacente mais próximo, tá, pessoal? Esse efeito máximo nós vamos explicar aí no ataque à distância, o que isso quer dizer, por que esse menor número de movimentos possível para realizar o seu ataque no efeito máximo. Se for um ataque com múltiplos alvos, ele se moverá para a posição dentro do limite do seu alvo, onde ele possa acertar o maior número de alvos possível, desde que seu foco esteja entre esses alvos, não considerando mais a rota mais curta, e sim a mais efetiva para o número de alvos, tá, pessoal? Se o inimigo tiver mais de um alvo no ataque dele, como os ossos vivos, por um exemplo, tá? Ele vai realizar o movimento dele de modo que ele ataque o seu foco de forma primária e o restante dos inimigos de uma forma mais efetiva, não considerando aí mais apenas o menor número de movimentos. O que isso quer dizer, ó? Vamos lá, vamos colocar essa seguinte situação aqui, ó. Tá? Isso. Aquela situação que nós simulamos no exemplo passado. Suponhamos que agora o nosso osso vivo tem movimento 2, ok? E ele já definiu que o foco dele é o bruto, e é no lugar da malandra, porque o bruto teve a maior iniciativa esse turno. Então o bruto é o foco dele. Se o osso vivo possuísse apenas um ataque comum de um alvo, ele se moveria a 1 e realizaria o ataque dele contra o bruto, como o exemplo que nós já demos. Porém, nós sabemos que os ossos vivos eles têm ataques em mais de um alvo. Então, se ele tivesse tido movimento 2 e ataque, ele não se movimentaria agora apenas 1 e atacaria somente o bruto. Ele iria maximizar a sua ação, ou seja, ele se movimentaria 1, 2
e realizaria um ataque contra o bruto e um ataque contra a malandra, notando que o foco dele tem que estar incluso na ação, ou seja, é necessário que ele ainda ataque o bruto, que é o foco dele. Se isso não fosse possível, se nós tivéssemos um terceiro personagem aqui, por um exemplo, tá? Ele escolheria ainda atacar o bruto e dentre os dois personagens que estivesse aqui, aquele que tivesse a melhor iniciativa seria o seu segundo alvo, ok, pessoal? Se o ataque é de longo alcance, o inimigo vai se mover o mínimo possível para que ele possa realizar o melhor ataque possível, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Suponhamos que o nosso osso vivo tá com um ataque à distância de alcance de 3, tá? 1, 2, 3, bruto, 1, 2, malandra. Porém, ele não precisa se mover para atacar nenhum dos dois. Então, quem está mais próximo dele? Agora é a malandra, tá, pessoal? Então, ele vai realizar um ataque à distância, dali mesmo onde ele está, de modo que ele consiga acertar aí a malandra, ok? Se ele tivesse um ataque à distância de range 2 ainda, ele também focaria a malandra, que está a apenas 2 hexágonos de distância dele, vendo aí que o bruto está a 3 hexágonos de distância dele. Logo, a malandra é quem está mais próxima para ele realizar o ataque dele à distância, tá? Um monstro também, ele vai se mover para longe do seu inimigo até que ele possa realizar o seu ataque à distância sem desvantagem. O que isso quer dizer? Suponhamos que o nosso osso vivo esteja aqui e saiu um movimento 2 para ele e um ataque à distância. Se ele atacar à distância o bruto, estando adjacente ao bruto, ele vai realizar esse ataque em desvantagem. Então, antes de realizar o ataque, ele vai se mover o mínimo possível, para que ele perca essa desvantagem e ataque numa condição melhor, o que seria um movimento 1, ficando aí hábil para poder atacar o bruto sem perder a desvantagem dele, tá? Se um monstro for forçado a escolher, ele sempre irá escolher se mover para perder a desvantagem, ao invés de maximizar o seu ataque em mais de um alvo, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Suponhamos então, pessoal, que o nosso osso vivo novamente tem um ataque à distância de 2 hexágonos, tá? De distância e movimento 2. Se ele realizasse esse ataque daqui e esse ataque dele possuísse 2 alvos, ele poderia acertar o bruto e também poderia acertar a malandra aqui atrás. Porém, o ataque feito contra o foco dele principal, que é o bruto, que está mais próximo, seria feito em desvantagem. Então ele opta por perder essa desvantagem, ao invés de acrescentar um alvo ao seu ataque. Ele faria então um movimento para trás, tendo apenas um ataque à distância de alcance de 2, 1, 2, agora ele só acertaria o bruto. Ele não conseguiria acertar um segundo alvo no ataque dele, porque a malandra está a 3 de distância. Ok, pessoal? Então ele dá prioridade para perder a desvantagem, ao invés de atacar o maior número possível de alvos, tá? Mesmo que o monstro não consiga se mover, de modo que ele vai concluir o ataque dele, ele vai se mover o máximo que ele puder até ele chegar perto do foco dele, tá, pessoal? Então, suponhamos que nós temos essa configuração, o bruto não está aqui, e o monstro só tem a malandra como foco no tabuleiro e ele tem movimento 2, tá? Nós já vimos que ele precisa de 1, 2, 3, 4 movimentos para chegar até a malandra. Mesmo assim, ele vai realizar os 2 movimentos dele, de modo que ele fique mais próximo da malandra, ok? Para que ele possa aí focar ela num próximo turno, beleza? Ter habilidades, pessoal, diferente da habilidade de ataque na carta de ação do monstro, não afeta o movimento dele de forma alguma. Ele se moverá conforme as regras que nós já falamos e depois usará a habilidade da melhor maneira que ele puder, tá, pessoal? Se o monstro tiver escudo,
na habilidade dele, ele vai se mover, depois ele vai dar o escudo nele, isso não vai mudar em nada todas essas regras que nós já explicamos até agora. Se ele tiver cura, movimento e cura, ele vai se movimentar e vai curar aí, se a cura for só nele, né, ele vai curar ele mesmo. Se a cura tiver um range, ele vai procurar dentro do range um aliado dele, ou ele mesmo que esteja mais ferido aí para realizar essa cura, ok? Então ter habilidades diferentes de habilidades de ataque não muda, tá, as regras que nós já tratamos aqui até agora, tá, pessoal? Para a gente montar um exemplo bem bacana aqui agora, para nós podermos entender muito bem esse movimento do monstro e esse ataque a múltiplos alvos. Vamos lá, pessoal, vamos imaginar o seguinte cenário aqui, tá? É a vez do osso vivo número 5, o nosso carrasco aqui do nosso exemplo de hoje, e ele precisa aí então realizar um ataque dele. Se esse inimigo possuísse um ataque do qual ele atacasse apenas um alvo, ele movimentaria e realizaria o ataque dele contra o bruto, porque ele chega no bruto com apenas um movimento. Para que ele possa chegar no engenhoqueiro, ele vai precisar de 2 movimentos e também de 2 movimentos para chegar na malandra, ok, pessoal? Então, se ele tivesse aí um ataque que atacasse mais de um alvo, 2 ou 3 alvos, ele não se movimentaria apenas um hexágono e atacaria apenas o bruto. Se ele possuísse aí um ataque que ataca, por um exemplo, 3 alvos, e ele tivesse movimento 2, ele se movimentaria 1, 2 e realizaria um ataque contra o bruto, um ataque contra a malandra e um ataque contra o nosso engenhoqueiro, ok? Lembrando que esse ataque sempre tem que ter o foco dele incluído no meio. Se o bruto não estivesse aqui, o bruto estivesse nessa posição, por exemplo, tá? Ele não iria até lá, ele apenas atacaria apenas o bruto aqui, porque o bruto é o foco dele. Ele não escolheria atacar 2 alvos, que parece ser mais vantajoso, mas ele ficaria ali e realizaria o ataque contra o bruto. Beleza, pessoal? Então, a ordem aí, né, de prioridade, de acordo com o número de ataques, ou perder ou não perder a desvantagem, é muito importante também como quando você vai fazer aí, né, o movimento, né, do monstro. Lembrando que, como você pode ver, o foco é um fator determinante para todas as ações que o monstro for realizar. Por isso é tão importante, primeiramente, determinar o foco. Depois você verifica as melhores possibilidades aí que ele tem para agir, desde que o foco dele esteja incluso na ação que ele vai fazer. Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal, algumas regras aí, alguns pontos importantes que você precisa ter em mente quando você estiver realizando a ação do monstro, tá, pessoal? Primeira coisa, armadilhas e terrenos perigosos, tá? Um monstro que não tem a habilidade de voo, tá? Ele considera todos os hexágonos de armadilha ou terreno perigoso como obstáculos, tá? Quando ele vai determinar o foco e o movimento dele. A menos que o movimento por um desses hexágonos seja a única forma que ele possa focar em um alvo, tá? E não no seu alvo, mas sim em um alvo, tá, pessoal? Ele então vai usar o caminho que percorre o menor número de hexágonos que contém armadilha ou terreno negativo, para que ele possa encontrar um foco e sofre as consequências disso, tá? O que eu quero dizer? Novamente, com este exemplo aqui, nós podemos ver que o engenhoqueiro está a 2 de distância do osso vivo, apenas fisicamente. Mas ele está completamente cercado de armadilhas ali, né? Para que o osso vivo possa atacá-lo, ele vai precisar pisar em pelo menos uma dessas armadilhas. Porém, existe um outro personagem no tabuleiro pelo qual o caminho está livre, ou seja, não tem armadilhas e terreno perigoso. Então, neste caso, o osso vivo não teria o engenhoqueiro como foco, e sim focaria o bruto, ok, pessoal? O bruto seria o foco dele,
Muito interessante isso, não é? Porém, se o bruto não estivesse no jogo, então o osso vivo não tem alternativa, porque o único modo de focar em um alvo válido, ok, pessoal, é pisando na armadilha. Então ele acionaria uma das armadilhas para que ele pudesse aí realizar o ataque dele contra o engenhoqueiro. Vamos lá, pessoal, vamos lá para mais um exemplo aqui, tá? Para a gente compreender bem bacana aí esse lance, né, das armadilhas e terrenos perigosos, tá? Vamos imaginar esse segundo cenário aí, tá? Que eu montei. E a ação, tá, da nossa arqueira de número 6 aqui, tá, pessoal? É a ação dela. Ela tem movimento 2, tá? E um ataque no alcance de 3, ok? Nós já podemos ver que se ela realizar 1, 2 movimentos, ela fica 1, 2, 3 de distância do bruto, então ela determina ele como foco e ela faria isso, ela se movimentaria 2 e dispararia no bruto. Ela não pisaria nessa armadilha, tá? Essa armadilha daria ainda condição para ela atacar, mas ela pode fazer isso por outra rota, sem ter que pisar na armadilha. Então, obviamente, ela escolhe a rota sem armadilha para realizar o ataque no bruto, tá? E se ela tivesse movimento 1, tá, pessoal? Movimento 1 e ataque de alcance 3, tá? Com o movimento 1 e ataque de alcance 3, se ela pisasse na armadilha, ela acertaria o bruto, correto? Porém, ela não faz isso porque existe outra rota disponível para chegar até o bruto que ela pode usar mesmo que ela não consiga usar nesse turno. Então, se ela tivesse movimento 1 e ataque com alcance de 3, ela ficaria parada, tá? Porque se mover 1 para cima da arqueira aliada dela, ela não pode. Ela não se move para cima da armadilha, porque ainda existe rota disponível para chegar até o bruto sem ela pisar na armadilha. E ela também não se move para este hexágono, porque ela estaria ficando mais longe do bruto, ao invés de estar mais perto. Então ela simplesmente ficaria parada e não se moveria e não atacaria ninguém, passaria o turno dela. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender aí, tá, galera? Como funciona bem aí o foco, né, dos monstros e a inteligência artificial deles, tá, pessoal? Lembra sempre de primeiro realizar o foco. Focou, bacana, tá focado, esse é meu foco. Agora aplica as outras regras depois que você definiu o foco, de modo aí que você possa otimizar a ação da melhor forma possível, de acordo com as regras, tá, galera? A Alucard agradece aí, já peço para vocês deixar o like, se inscrever no canal aí, para a gente poder continuar produzindo cada vez mais e mais conteúdos aí para a nossa comunidade. Aquele abraço então e até a próxima!